Oi pessoal, bem-vindos à continuação dessa série de tutoriais em After Effects visando produção da vinheta Viver a Vida. Aqui fala Brunão para VFX. Vamos trabalhar hoje na produção do texto animado da palavra viver, mas antes a gente tem que fazer ainda um pouco de configuração aqui nas partículas. Vou mostrar para vocês, quando chega nesse ponto que as partículas encontram, a gente deve eliminar um dos dois sistemas para que o outro possa seguir em frente escrevendo a palavra viver. Então, a gente sabe que são as luzes que estão emitindo as partículas. Então, nós podemos eliminar a produção das mesmas através da intensidade da luz. Vamos ver como isso é feito aqui. Eu vou aumentar o zoom aqui no timeline para que a gente possa ver todos os segundos. Vou posicionar a agulha em 6 segundos mais ou menos, que é onde a luz ainda está aqui na parte de baixo. E vou abrir as propriedades das luzes 3 e 4, o Light Options de cada uma delas. E aqui tem o parâmetro Intensity, para o qual eu vou marcar um keyframe. Então, eu vou abrir aqui agora a luz 3, Light Options, keyframe no Intensity. Levo até 7 segundos, que é onde as partículas se encontram, mais ou menos, e baixo a intensidade para 0. Então, só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Outra coisa também, eu vou fechar aqui. Eu vou selecionar esses dois layers e vou matar a visibilidade deles nesse ponto. Eu vou puxá-los e com a tecla Shift eu trago até a agulha para a gente saber que daqui para frente não tem mais essas luzes. Então agora eu vou fazer o seguinte: vamos destravar o nulo das luzes de cima. Vou selecioná-lo e pressionar P para abrir a posição dele. Vamos colocar a agulha em 8 segundos e arredar ele para frente um pouquinho no eixo X. Então a gente vê, né, dando um zoom aqui, que nesse ponto as partículas param de ser produzidas e o sistema de cima segue em frente. Então o trabalho aqui está concluído. Agora a gente pode passar então para a produção do texto em si. Para isso, vamos nesse ponto aqui de 8 segundos trazer um pouco a câmera para frente. Então vamos selecionar o nulo da câmera na posição dele e vamos arredar aqui em X, mais ou menos até esse ponto aqui. Depois a gente ajusta isso, só para deixar um espaço para que eu possa criar o meu texto aqui. Então posicionemos por aqui. Podemos pegar a ferramenta de texto, que vai abrir as paletas de texto. Então aqui eu gostaria de comentar a respeito da fonte. Eu estou utilizando essa fonte Handwriting Moodle e eu disponibilizei essa fonte para baixar na página deste tutorial. Aí em cima você vê o link para você baixar essa fonte. Eu acho importante que todo mundo trabalhe com a mesma fonte, porque o formato do texto implica no caminho do stroke. Então, se você utilizar outra fonte, você pode ter problemas e a coisa não vai estar igual ao que a gente já está fazendo aqui. Então, baixe, instale e a gente segue em frente. Então, muito bem. Vamos clicar aqui na tela, qualquer ponto, e escrever a palavra viver com letras minúsculas. Eu deixei a configuração da seguinte forma: 130 pixels o tamanho, e aqui no tracking, que é esse parâmetro aqui, eu tive que diminuir porque você nota que se for mais para frente, se for mais aberto, as letras desencontram. Então eu vi que nesse ponto aqui, colocando o tracking em menos 32, 33, ela fica certinha. Então podemos fechar agora as paletas de texto. A outra coisa que eu vou fazer aqui, com a ferramenta de seleção, eu vou clicar nessa âncora, eu vou puxar um pouquinho para dar mais visibilidade, para dar mais leitura no texto. E vou posicionar mais ou menos aqui onde a partícula se encontra. Em seguida eu transformo o texto em 3D e quando eu fizer isso ele vai sumir da tela. Ele veio para
para sua posição aqui. Então a gente pega o parâmetro x e traz ele de volta. É muito importante fazer isso agora, porque senão a gente perde o controle do stroke. Foi mais ou menos aqui. Então, ok. Agora a gente pode começar a trabalhar. Então, vamos em Efeito, Generate, Stroke. Com o stroke selecionado, eu vou pegar a ferramenta da caneta e vou começar a fazer o caminho. Você pode dar um zoom aqui. E é importante que o caminho fique bem posicionado no centro. No momento, eu não estou muito preocupado não, porque eu vou ajustar isso depois. Eu acho, pessoalmente, mais fácil ajustar as âncoras depois de concluído o trabalho com o caminho. Então a gente vai fazendo aqui. Procura centralizar o máximo possível. Aqui está legal. Agora sim a gente pode pegar a ferramenta de seleção e ajustar os pontos de ancoragem e as âncoras que controlam a curvatura para deixar o caminho no meio certinho da fonte. Isso é importante, você já vai ver por quê. Só ter um pouquinho de paciência aqui que a gente faz isso rapidinho. O último deles está ok. Muito bem. Agora, esse aqui que não ficou legal. Ok. Então, próximo passo, agora nós vamos marcar o path para todas as máscaras. A cor nós vamos alterar para vermelho, para que a gente possa ver o que a gente está fazendo aqui. E o brush size nós vamos aumentar bastante. O meu All Masks aqui ficou desmarcado. Então tá. É importante que o brush size aqui cubra a parte preta, mas não evite que haja sobreposição. Então, aqui no brush size a gente vai controlar mais ou menos aqui 10 pixels. Porque o grande lance aqui dessa técnica é esse Paint Style que está On Original Image. Nós vamos mudar para Reveal Original Image. O que isso vai fazer? A máscara passa a ser a área de coincidência com o texto original. O que isso permite a gente fazer? Permite que a gente anime esse parâmetro AND, que vai permitir a escrita. Então, é uma coisa trabalhosa, mas que no final dá um efeito muito bom, né? Gera a escrita animada. Basta a gente animar esse parâmetro aqui e ir para o abraço. Então, vamos fazer isso mais ou menos nesse ponto aqui, de 8 segundos. Eu vou reduzir o end para 0. Vou marcar um keyframe e vou arredar o que? Uns 2 segundos aqui no tempo. Vamos ver se vai ser suficiente. E vou animar. Então a gente tem isso aqui. Certo? Você vê que já carrega um pouco para renderizar em tempo real. E no próximo segmento nós vamos então sincronizar as partículas com esse texto para fazer aí o efeito do jeito que tem que ser. Então nós vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo tutorial no fim de semana. Um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para BFX.